Tá, até para já juntar em outro destaque aqui, Josias, que a gente estava vendo que o Boulos chegou a ligar para o Datena para agradecer elogios que ele fez na sabatina aqui do UOL e da Folha. A gente viu na semana passada a Datena dizendo que o Boulos não é de extrema esquerda, que já é um cara muito mais ponderado hoje em dia do que ele foi na juventude. Atacou bastante Ricardo Nunes, com quem Boulos aí vai polarizar bastante, mas aí a gente entra nessa discussão amarrando com essa fala da Tabata de ontem, de que um dos argumentos do PSDB, no geral, e você me ajuda a retomar aqui, Josias, de não estarem juntos justamente porque Datena provavelmente, porque a Tabata provavelmente apoiaria o Boulos ali num eventual segundo turno com o Ricardo Nunes. Nessa configuração, o que a gente pode entender tanto do posicionamento do Datena quanto desses comentários da Tabata de que isso segue aberto? Como que essa discussão vai se desenhando? O Datena é um personagem imprevisível, né? E ele, de fato, foi muito cortês com o Boulos na sabatina do UOL e da Folha, porque ele disse o que o Boulos está tentando convencer todo mundo, né? Ele falou, olha, não é mais aquele invasor de propriedades, o líder do movimento dos sem-teto, é hoje uma pessoa ponderada, um candidato que conversa com todo mundo. Então, essa é a mensagem que o Boulos tenta passar nessa eleição, que ele amadureceu, inclusive na convenção de sábado, ele se comparou ao Lula, que lá atrás se dizia que o Lula é um ex-metalúrgico, não seria capaz de chegar à presidência da República, porque era uma figura radical. E o Lula chegou 3 vezes à presidência da República. Ele diz: nós também vamos demonstrar que somos capazes de chegar à prefeitura de São Paulo, né? Então, esse é o discurso que ele está tentando construir e o Datena endossou esse discurso. E, ao endossar, ele mostra que é imprevisível o comportamento dele, eh, aceitando ou não aceitando o papel de candidato, ele vai ter uma opinião no segundo turno e, a menos que ocorra uma hecatombe, é muito provável ou é improvável que o Guilherme Boulos não esteja no segundo turno. Então, provavelmente ele vai para o segundo turno. E se o Datena não estiver lá disputando com ele, não é negligenciável a hipótese de que o Datena venha a apoiá-lo. E a Tabata, neste estágio da campanha, ela tenta se firmar como terceira via. Por ora, se formos raciocinar pelas pesquisas, o eleitorado está deixando ela no acostamento, porque estão lá empatados tecnicamente no topo das pesquisas o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, o prefeito que disputa a reeleição, e tem um bololô de candidatos ali entre a terceira e a quinta colocação, que estão ali mantidos no acostamento, e a Tabata já esteve mais bem posta na pesquisa. Então ela tenta se firmar como uma pessoa ah, fora da polarização. Não está nem na esquerda, representada pelo Lula, nem na ultradireita, personificada pelo Bolsonaro. Tenta construir um caminho do meio. Não está fácil para ela, mas também não é difícil de intuir que, na hipótese de a Tabata não passar para o segundo turno, ela estará, evidentemente, no segundo round do lado do Guilherme Boulos. Tem muito mais a ver com ela do que os outros candidatos, né? Então, esse jogo está sendo jogado ainda. O Datena é um personagem imprevisível, a Tabata, ao contrário, é muito previsível. Ela faz o jogo dela, nesse momento, de tentar abrir um espaço pelo meio. Se não conseguir, se ela não chegar ao segundo turno e se o Boulos estiver lá, eu não tenho muita dúvida de que ela estará no palanque do Boulos. Nesse papo da polarização também, ele inclusive falou disso nessa entrevista da Folha de São Paulo, comentando aqui, você viu a convenção do Lula? Aí o repórter falou, do Boulos. Não, ele, era a convenção do Lula, depois da Marta, depois do Boulos. Já a do Ricardo Nunes vai ser a do Jair Bolsonaro, depois do Tarcísio, depois dele. O Ricardo Nunes parece uma marionete do Bolsonaro e do Tarcísio, o Boulos a mesma coisa. Não é possível essa polarização continuar. Falando de segundo turno por aqui, Sakamoto, na nossa sabatina, o Datena usou toda a habilidade dele ali em comunicação para desconversar completamente. Como é que você vê nesse cenário aí as posições do pré-candidato?
O Datena vai estar com Boulos, não tenha dúvida nenhuma, né? Isso aí, os dois são pessoas próximas, né? Conversam sempre, né? O Datena já frequentou a casa do Guilherme Boulos, inclusive, então, e os dois vão estar, há um respeito mútuo naquele processo lá, então os dois vão estar no segundo turno. Se acontecer Nunes versus Boulos, né? O Datena vai estar com Boulos, isso não tenho dúvida nenhuma, independentemente do partido que ele esteja ou do partido que ele não esteja. A mesma coisa, acho que também para Tabata, né? E da mesma forma, né? Mesmo que ele continue ou não continue, Pablo Marçal estará com Nunes. Na verdade, Pablo Marçal estará com Bolsonaro e Bolsonaro está com Nunes, né? Então você vai ter essa diferenciação. A questão é, os eleitores de Datena, de Tabata, vão votar em Boulos, todos os eleitores de Marçal provavelmente votariam em Nunes ou muito próximo disso, né? Então a gente vai ter que ver como é que vai ser essa transferência de votos no segundo turno. Eu acho que hoje, inclusive, a questão mais importante, né, se cristalizar essa situação eleitoral que a gente tem hoje, é entender como vão funcionar a transferência de votos dos outros candidatos para os demais do segundo turno. Quando a gente faz pesquisa de segundo turno, isso é interessante, se faz pesquisa de segundo turno no primeiro turno, é uma extrapolação bem distante, porque é falar, olha, se for aqueles dois. Agora, passado uma campanha eleitoral fechada as urnas, recomeça a campanha praticamente. Muitas vezes os números, inclusive no segundo turno, não são, no início do segundo turno, não são os mesmos daqueles de pesquisas do primeiro turno que apontavam para o segundo. Porque tem toda a questão de como, por exemplo, os candidatos vão se comportar no momento da reta final do primeiro turno, como os outros candidatos vão se comportar. E o eleitorado sente isso. Né? Se o seu candidato, por exemplo, se o Datena ou a Tabata baterem muito no Nunes, né? Tipo, o eleitorado comprar isso, não naturalmente vai acabar decantando para o colo do Guilherme, e no caso, Paulo Marçal também. Né? Agora, no fato, né, e a gente viu, a gente vai comentar até daqui a pouco, né, o próprio prefeito Ricardo Nunes já vestiu o uniforme de Bolsonaro, né, na convenção, chamou o Guilherme de vagabundo, chamou, sabe, o adversário de várias coisas, adotando, incorporando, né, o Bolsonaro, o bolsonarismo, vestindo a roupa de Bolsonaro para deixar claro que Bolsonaro é ele, não Marçal. Então, a campanha eleitoral em São Paulo vai esquentar muito, e vai esquentar exatamente por conta dos dois principais padrinhos das duas principais candidaturas.